Nossa palestra, como se preparar para entrevista de emprego. Tá? Tem alguém... Boa noite, Gabi, Tati, Luan. Tem alguém aqui querendo mudar de emprego ou procurando emprego? Porque, se eu não me engano, esse tema vocês sugeriram e eu acabei colocando ele na palestra, né? Tem alguém procurando emprego ou querendo mudar de emprego? Só coloquei no chat. Maravilha. Vamos ver o que a gente consegue aqui hoje para auxiliar vocês. Você não trabalha na prefeitura, Tati, em tempo integral? Cristiano quer trocar ou tá parado? Tomar cuidado com o horário, hein, Tati? Tomar cuidado com o desgaste. Boa noite, Daniela. Então, mas aí tem que ver outra estratégia, né? Porque tem que avaliar. Vai influenciar em outras áreas da vida também. Lembra do equilíbrio? São momentos. Momentos. Mas fácil você partir para uma renda extra dentro de casa, né? Vamos lá, pessoal. Boa noite para todo mundo. Palestra de hoje: como se preparar para a entrevista de emprego. Vamos lá. Qualquer dúvida, só perguntar aí no chat, tá? E conforme eu olhar o chat, eu vou responder. Todo mundo está vendo minha tela? Todo mundo está vendo minha tela? Perfeito. Perfeito. Então, vamos lá. Preparação para entrevista de emprego. Uma das dúvidas que as pessoas mais me perguntam, né? Como fazer para ficar tranquilo no momento da entrevista. Mas, para falar a verdade para vocês, a preparação ela vem muito antes do momento da entrevista, tá? A preparação é quando a gente decide buscar um novo emprego ou quando a gente decide mudar de emprego. É aí que a preparação começa, tá certo? Então, vamos lá. Qual que é o ciclo do processo seletivo? O processo seletivo é todo o caminho que a gente percorre, desde o momento que a gente decide procurar uma vaga até o momento que a gente é chamado para uma entrevista, tá? Então, o processo seletivo é tudo isso. Então, ó, o que acontece? Primeiro a gente busca uma vaga, tá? Ah, estou buscando uma vaga, quero mudar de emprego ou quero um novo, ou estou começando no mercado de trabalho agora. Ok. Prepara currículo. Muita gente falha nessa etapa aqui. Tem muita gente que não prepara o próprio currículo. Então, a falha começa aqui. Então, buscou uma vaga? Quer buscar uma vaga? Beleza. Primeiro ponto, preparar o currículo. Terceiro ponto, listar cargo. Isso, depois de preparar o currículo, daqui para frente, dificilmente alguém acerta. Por quê? O que a maioria das pessoas fazem, e eu também já fiz, quando eu não tinha conhecimento, eu simplesmente entregava currículo em qualquer lugar. Ah, preciso trabalhar, quero trabalhar e sair entregando. Só que isso é um erro. Por que isso é um erro? Porque a gente tem perfil, tá? Então, imagine que você é uma pessoa tímida e você entrega currículo no comércio. No comércio, você tem que lidar com pessoas. Você acha que você vai desempenhar bem a função? Você não vai desempenhar bem a função. Aí, o que vai acontecer? Você vai trabalhar 1, 2, 3 meses, 4 meses. Quando chegar lá no 6º mês, já vai estar desgastado
desgastado, já vai estar triste, já vai falar assim, opa, não estou gostando. Por quê? Porque não está de acordo com o seu perfil. Então, depois que a gente prepara o currículo, a gente tem que ver os cargos que a gente quer. Ah, eu quero ser atendente, eu quero ser assistente administrativo, eu quero ser empilhadeirista, eu quero trabalhar na produção, eu quero fazer unha, o que eu quero? Tá? O quarto ponto, listar as empresas. Depois que eu listar os cargos, eu vou passar a listar as empresas. Eu vou listar as empresas que tenham uma grande chance de ter o cargo que eu quero. Tá? Então, por exemplo, suponhamos que eu quero trabalhar em indústria. Se eu quero trabalhar em cargo de indústria, que é em produção, eu não vou entregar meu currículo no comércio nem em empresa de prestação de serviço. Eu vou entregar só em indústria. Por quê? Porque isso vai me poupar tempo. Eu não vou ficar perdendo tempo e nem gastando dinheiro imprimindo um monte de currículo para levar em um lugar que eu não quero. Tá? Depois de listar empresas, o que eu vou fazer? Eu vou enviar o meu currículo. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma estrutura para preparar, para preparação para a entrevista de emprego. Eu tenho uma estrutura. Não é simplesmente manda alguém fazer o currículo, pega 10, 15 currículos e sai entregando em qualquer lugar. Não, não é assim. Por isso que as coisas dão errado. Por isso que depois que consegue a vaga, a maioria das pessoas ficam chateadas, ficam tristes, reclamando do trabalho. Porque está trabalhando num lugar que não gosta porque entregou currículo sem pensar. Tá certo? Então, esse é o primeiro ponto. Ok? Ficou claro, pessoal? O ciclo da entrevista. Alguma dúvida nesse ciclo? Vamos lá. Preparação para a entrevista. A preparação ocorre no momento que a pessoa decide encontrar um emprego. Os dois primeiros pontos são: então, a preparação não é só no momento que eu vou entregar currículo, não é só no momento que eu vou para a entrevista, que eu recebi a ligação da empresa e eu vou para a entrevista. A preparação, é muito antes. A preparação é quando eu tenho 14, 15 anos e eu decido trabalhar. A preparação é quando eu tenho 25 anos e decido mudar de emprego. A preparação é quando eu tenho 30 anos e resolvo mudar de carreira. Tá? Então, a preparação é no momento da nossa decisão. A partir do momento que eu decido algo. Tá? Ou seja, muito antes do ato da entrevista em si. E quais são os dois primeiros pontos que a gente precisa... Quais são os dois primeiros pontos que a gente precisa para se preparar? Primeiro ponto, eu preciso me perguntar. É o conhecimento. Primeiro ponto é o conhecimento. O que sabemos tecnicamente? Então, vamos lá. Nós decidimos que vamos mudar de emprego. Tá? Ok. Qual é o meu conhecimento técnico? O que eu realmente sei fazer? O que eu sei colocar em prática? O que eu dou resultado? Tá? O que eu posso oferecer? Ainda dentro de conhecimento. O que sabemos teoricamente? O que eu sei na teoria? Ou seja, o que eu estudei? Tá? Então, dentro de conhecimento, eu tenho dois pontos. O que eu sei tecnicamente, que é a minha execução, o que eu sei executar, o que eu sei fazer. Tá? Ah, Juliana, você mexer no computador, Juliana, você mexer em pilhadeira, Juliana, você cortar cabelo. Isso é conhecimento técnico. E depois eu tenho conhecimento teórico, que são os cursos que eu fiz. Tá? Ah, então aí eu tenho inglês, eu tenho logística, eu tenho auxiliar administrativo, eu tenho auxiliar de atendimento, eu tenho faculdade, eu tenho pós, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Tá? Então, dentro de conhecimento, é o conhecimento técnico e conhecimento teórico. Primeiro ponto, vou lá e escrevo o conhecimento que eu tenho. Qual que é o segundo ponto? Comportamento. Dentro de comportamento, eu tenho o quê? Eu tenho uma boa comunicação? E a comunicação é legal? Eu não falo gírias? Tá? O meu português é correto, minha comunicação é clara, as pessoas conseguem entender o que eu falo? Tá? Eu sei escrever bem? Ainda dentro de comportamento. Qual é a minha postura ao andar, ao sentar, ao me vestir?
Como que eu ajo no meu dia a dia? Tá? O que vocês precisam saber é o quê? Nós somos um só. Tá? Isso é muito importante vocês saberem. Nós somos um só. Não adianta a gente ter um comportamento em casa e outro ou entre amigos e outro comportamento na vida profissional. Não vai dar certo, você vai entrar em conflito, vai sofrer, tá? Então, na parte de comportamento, você precisa pensar. Você tem uma boa comunicação? Não, Ju, sou tímido, sou tímida. E aí, como que você vai fazer? Você vai trabalhar, você vai lidar com pessoas, você precisa ir para entrevista. Vai sofrer. Por que vai sofrer? Vai fazer um monte de entrevista e talvez não consiga passar por conta da comunicação, tá? O que implica comunicação? Às vezes a pessoa pergunta alguma coisa para você e você não aprofunda a resposta, simplesmente fala sim, não. Tá? Isso significa o quê? Sua comunicação está muito fraca, tá? E qual é a sua postura ao andar, sentar e vestir? Suponhamos que a gente está falando de um nível. Primeiramente, vamos falar de 3 níveis, tá? De idade. O adolescente. O adolescente, ele tende a se vestir de uma forma um pouco mais solta. Da mesma forma que ele anda um pouquinho mais largado. Vai dar certo ele fazer entrevista desse jeito? Não, não vai dar certo. A pessoa um pouquinho mais passada aí da adolescência, vai, os seus 20, 25 anos. Como que tá? Como que tá a forma de andar, de sentar, de se vestir? Eu conheço gente na cidade que ainda não amadureceu nesses pontos. Tá? Ainda acha que tem lá seus 18 anos. E a pessoa dos 30 para cima, que é o meu caso? Como que tá a forma de andar, sentar e vestir? Tá? Mas Juliana, precisa falar isso? Precisa. Se eu falar para vocês cada coisa que eu vejo, eu dou aula para gente de 40 anos. E não significa que a pessoa esteja madura nesse sentido, tá? Então, as pessoas acham que não, mas sim, faz total diferença. Então, os 2 primeiros pontos para a gente verificar no momento da entrevista é o conhecimento e o comportamento. Dentro de conhecimento, o que sabemos tecnicamente, o que sabemos teoricamente. Dentro de comportamento, tem uma boa comunicação? Como está a minha postura ao andar, sentar e vestir? Tá? Então, isso é preparo. Estou falando aqui de preparo. É o que as pessoas têm que fazer no momento que ela decide procurar um emprego ou trocar de emprego. Tá? Isso daqui é técnica, isso é estratégia. Isso daqui é avançado, aliás, também. Realidade versus expectativa ao procurar emprego. Então, vamos lá. Conseguiram entender a questão dos 2 princípios para começar a procurar emprego? Conhecimento e comportamento? Ficou claro? Conhecimento e comportamento. Tá? São os 2 princípios que a gente tem que avaliar na hora de procurar um novo emprego. É básico. Tá? Por isso que as pessoas elas não têm muito resultado, porque elas não fazem isso. Tá? É uma estratégia. Outro ponto. Realidade. Expectativa, né? Realidade versus expectativas ao procurar um emprego. O que acontece? Qual que é a expectativa das pessoas? Eu vou procurar um emprego, eu vou conseguir um emprego com uma boa remuneração e poucas atividades. Tá? Essa é a expectativa de todo mundo. Eu vou procurar e eu vou conseguir, né? Vou ganhar bem e vou ter poucas atividades. Qual que é a realidade? Não ter preparação teórica e técnica, não saber as etapas para procurar emprego e não ter uma comunicação adequada. Ou seja, expectativa e realidade. Quem acha que é dessa forma que acontecem as coisas à nossa volta? Expectativa. Vou arrumar emprego, vou ganhar bem e vou trabalhar pouco. Realidade. A pessoa não tem conhecimento, ela não sabe o que ela pode fazer, tá? E ela não sabe o caminho de procurar emprego. Quem já viu esse tipo de situação acontecer? Coloca aí no chat para mim, fazendo favor.
Quem já viu isso acontecer? Sempre é natural, por quê? Porque as pessoas não têm conhecimento, né? Elas não sabem que elas precisam de uma etapa, elas não sabem que elas precisam se preparar, tá? Acredito até que é falta de informação. Porém, o que a gente tem hoje que na minha época não tinha? Hoje a gente tem internet de fácil acesso. Na minha época não era assim, não tinha smartphone, muito menos WhatsApp, muito menos internet no celular, tá? Então, quando eu comecei a estudar mais, o que eu comecei a fazer? Quando eu tinha lá meus 20 anos, mais ou menos, 21, eu começava a pesquisar como ser uma profissional diferenciada. Eu ia na internet e fazia isso. Foi assim que eu fui me interessando para estudar. Mas partiu de mim. Não tive ninguém para chegar e me explicar. Eu tive que buscar. E é isso que as pessoas não têm hoje. As pessoas não têm a vontade de buscar. Se elas não têm a vontade de buscar, vocês acreditam que elas vão conseguir arrumar um emprego? Ou trocar de emprego? Eu estou falando de todas as idades, tá? Estou falando desde os 14 lá até os 40. Que a gente tem esse tipo de problema em todas as faixas. Certo? Ficou claro? A gente precisa entender o que é necessário para alcançar o que a gente quer. Tá bom? Então vamos lá. Só um minuto, pessoal. Vamos lá, pessoal. Desculpa. Então, voltando. Qual que é a real preparação que a gente precisa? Autodiagnóstico. O que é autodiagnóstico? O que eu sei fazer para oferecer para as empresas? Teoria e prática. O que eu sei fazer? Então, vamos lá. Pensem aí. O que vocês podem oferecer para as empresas? Tá? Teoria ou prática? Minha comunicação é adequada para conversar em uma empresa? Tá? Ou seja, a forma que eu falo no meu dia a dia, a comunicação é a ideal para eu falar dentro de uma empresa também? Se eu sou uma pessoa que fala muito em gíria, se eu sou uma pessoa que abrevia muito as palavras na hora de escrever, é adequado isso para uma empresa? Lembrando que as pessoas podem falar assim, ah, mas Ju, eu só abrevio na hora de escrever mensagem pelo WhatsApp. Não. Quando a gente está abreviando alguma mensagem no WhatsApp, a gente tem a tendência de abreviar em tudo que a gente vai fazer. Por quê? Porque se torna um hábito, tá? Aquilo se torna um hábito, certo? Outro ponto. Minha postura é adequada para o ambiente de trabalho?
a forma como eu me comporto, ela é adequada para o ambiente de trabalho? Ou será que eu vou ter que mudar? Será que eu vou ter que amadurecer? O que eu vou ter que fazer para me tornar realmente um profissional, uma profissional? Tá? O que é trabalhar? O que é trabalhar? Pessoal, o que é trabalhar para vocês? Quem pode me responder? O que significa trabalhar? Trabalho. Quem pode responder aí no chat? O que é trabalhar? E aí, alguém arrisca? Não necessariamente o conhecimento, Gabi, mas colocar algo em prática. Não necessariamente o conhecimento, tá? O trabalho é um esforço que a gente faz para atingir um resultado, tá? Então, suponhamos assim, eu vou pegar, trabalho quase isso, Cristiano. O trabalho é qualquer esforço que eu faço para atingir um resultado. Então, suponhamos que eu quero escrever um texto. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que ter o esforço de pegar uma caneta, pegar o caderno, abrir e escrever. Aí eu tenho o resultado, que é o texto final. Então, trabalhar é qualquer coisa que eu faça para atingir um objetivo. Por que eu estou falando isso? Porque a maioria das pessoas não entendem que ela está sendo paga para executar um trabalho. Ah, mas Ju, você está brincando que isso acontece? Acontece. Sabe como? Quando a pessoa ela é contratada, tá? Sabendo o salário que ela vai ganhar, sabendo a atividade que ela vai fazer, e ela não entrega aquela atividade. Certo? Seria a mesma coisa assim, meu trabalho é fazer palestra. Seria a mesma coisa que ao invés de eu ensinar vocês alguma coisa, eu ficasse batendo papo aqui. Eu entreguei a palestra, que é o resultado? Não. Ué, mas na entrevista eu sabia que eu tinha que entregar a palestra. E aí? Então, qual que é o grande erro das pessoas? A empresa, ela vai tirar o dinheiro do caixa dela para pagar o funcionário. Por que ela vai fazer isso? Por que a empresa vai fazer isso com qualquer pessoa? Ela vai fazer com alguém que tem capacidade de executar o trabalho. Tá? Então, trabalhar é isso. Tem gente que não sabe disso. Tá? Acha que é simplesmente, vou lá e a empresa me contrata e boa. Não, de forma alguma, a gente vai ver. Vamos continuar. Então, esse é o autodiagnóstico. Continuando. Qual cargo tenho capacidade para assumir? Que cargo que eu tenho capacidade para assumir? Né? Às vezes eu quero um cargo, mas eu ainda não estou preparado para aquele cargo. Tá? Quais empresas devem enviar currículo? Comércio, serviços ou indústria? Isso está associado com o seu perfil. Uma pessoa que tem habilidade de comunicação, que fala mais, ela pode enviar para o comércio. Tá? Uma pessoa que gosta de trabalhar com computador um pouco mais restrita, ela trabalha com serviços. Uma pessoa que quer trabalhar na produção, ela trabalha na indústria. Tá? Então, uma pessoa que gosta de conversar, que gosta de falar, que não é tímida, ela não vai conseguir trabalhar na indústria, porque na indústria tem que ficar quietinho, executando, entendeu? Assim como uma pessoa que é tímida não vai conseguir trabalhar no comércio. Então, qual que é o seu perfil? Qual desses 3 tipos de empresa você tem o perfil para trabalhar? Tá? Tenho disposição para trabalhar quais dias e horários? Isso pode alavancar ou reduzir suas chances de vaga. Por quê? Se na hora da entrevista a pessoa fala assim, você tem disponibilidade para trabalhar aos sábados ou de noite? Se você falar não, você reduz suas chances. Porém, você tem que ser sincero. Não adianta você falar sim e depois ir trabalhar de bico ou ficar mal-humorado no trabalho. Não adianta. É por isso que a gente precisa refletir quando a gente vai procurar um trabalho. Tá? A gente tem que ser o mais transparente possível. Tá certo? Quer ver?
Quantas pessoas já foram no centro da cidade, ou no shopping, ou lanchonete, e viu alguém emburrado, de cara feia, trabalhando? Trabalhando à noite, trabalhando de final de semana. Estava lá emburrado, atendimento um pouco grosseiro. Por que isso acontece? Porque a pessoa não está satisfeita, tá? Mas quando ela entrou na empresa, ela sabia, entendeu? Então a gente precisa ter paciência. Tem vaga em todos os ramos. Então é mais fácil a gente investir um tempo no nosso perfil, analisando o nosso perfil, para depois enviar o currículo. Certo? Mais um ponto. Fazer o próprio currículo. Elaborar a estratégia para entregar o currículo. Tá? Qual que é a elaboração da estratégia? É você ver o cargo e a empresa que você quer trabalhar. Tá certo? E o principal, estudar e aprender algo que seja útil para as empresas. O que eu vejo muita gente fazendo, né? Que é claro que não vai dar certo. Eu vejo muita gente que não sabe nada, que não estuda, não tem curso e não sabe fazer nada, querendo arrumar um emprego e reclamando da vida e reclamando de tudo porque não arruma emprego. Mas, pera, o que você pode oferecer? Conseguiram entender? Então, autoanálise. O que você sabe fazer? Todo mundo sabe fazer alguma coisa. É só parar e pensar. Pera, o que eu consigo fazer? O que eu sei fazer? Tá? Depois disso, que tipo de empresa que eu quero trabalhar? Comércio, indústria ou serviços? Tá? Alguma dúvida até o momento? Alguma dúvida? Como melhorar a comunicação, Gabriele? Elaborar melhor resposta sem ser sim só. Sim, como melhorar a comunicação? Primeiro, português correto, tá? Escrever sem abreviar e diminuir a timidez. Por quê? Quando você responde só sim ou só não, significa que você tá tímida, você está travada, está sem segurança. A gente vai falar isso mais para frente. Isso é uma questão, Mariana, também dos líderes, tá? Isso é uma coisa que eu discuto bastante. Às vezes a pessoa ela começa a trabalhar tal, aí é no sentido dela já estar trabalhando. Só que ela se sente perdida porque ela não sabe o que ela tem que fazer. Isso por quê? Porque o líder não deixou claro o que ela tem que fazer. Então a gente tem duas situações aí, tá? A situação quando a pessoa já está trabalhando e a situação da pessoa que ainda não trabalha, tá? Então, uma pessoa que não está trabalhando, ela tem que fazer a lista do que ela tem capacidade de fazer, o que ela sabe fazer. Ah, eu sei atender cliente, eu sei fazer planilha no Excel, eu sei fazer relatório, eu sei fazer lanche, tá? Ah, eu sei, aqui em Limeira tem muita questão de joia, né? Eu sei montar joia, eu conheço de joia, eu conheço o processo. Eu sei fazer, eu sei fazer carta no Word, né? Mensagem lá no Word, né? Documento no Word. Eu sei fazer arquivo, tá? Então são coisas que a gente precisa entender. Pera, eu estou procurando emprego, mas por que a empresa vai me contratar? Tá? Por que a empresa vai me contratar? Isso quando a gente está procurando. Agora, quando a gente está na empresa, aí a gente tem que buscar saber o que a empresa espera de nós. Posso fazer uma palestra dessa mais para frente, né? Sobre como se desenvolver dentro da empresa. Aí já amplia bastante. Mas quando a gente está procurando, é saber o que eu posso contribuir para a empresa. Tá? Vamos lá, continuando. Dinâmica de grupo. Alguém já participou de dinâmica de grupo aí? Alguém já participou de dinâmica? Foi fazer alguma entrevista? Dinâmica de grupo, hoje em dia, é quase um padrão, tá? Nas entrevistas. Então, não tem como fugir mais. Tá certo?
Quando eu fazia as pré-aulas, ninguém é dessa época, eu acho. Não tem ninguém da época que eu fazia pré-aula. Eu fazia uma dinâmica igual as empresas fazem, justamente para a pessoa se soltar, tá bom? Então, o que é a dinâmica? A maioria das empresas trabalham com dinâmicas, atividades em grupo com os participantes da entrevista, tá? Então, junta todo mundo lá e a psicóloga ou o gestor da área vai conduzindo a dinâmica para conhecer melhor os candidatos. Saiba como ser mais leve na dinâmica. Como que é para você ser mais leve na dinâmica? Esteja com a comunicação em dia, elimine a timidez, tenha proatividade, seja você mesmo, evite mentiras, tá bom? Então, ó, esteja com a comunicação em dia, elimine a timidez, tenha proatividade. Todo mundo sabe o que é proatividade aqui? Todo mundo sabe o que é proatividade? Proatividade é você fazer algo sem que alguém tenha que pedir. Por exemplo, se eu falar assim, pessoal, escrevam, né? Escrevam aqui o que é proatividade. Eu falei, todo mundo sabe? O que seria proatividade? Alguém escrever. Então, é você fazer algo sem que alguém peça. Tá? Ah, tá bagunçado lá a mesa do... tá bagunçado o escritório, por exemplo. Precisa guardar umas caixas. Vai lá e arruma, tá? Ou a psicóloga lá na hora da dinâmica falou, quem quer ser o primeiro? Se você levantar a mão, primeiro é você ser proativo. Tá? Então, proativo é você se colocar para fazer as coisas, sem esperar a outra pessoa realmente pedir, tá? Ou sem deixar que outra pessoa, esperar que outra pessoa se lance para fazer, tá certo? Isso é proatividade. Então, na dinâmica tem que ter proatividade. Por quê? Isso é uma das coisas que as empresas valorizam, e não só empresas, se você abrir o seu próprio negócio também, tá? É importante. Você tem que dar o primeiro passo, tá? Se você ficar esperando sempre a outra pessoa fazer, ou ficar esperando sempre um empurrão, vamos dizer assim, você não vai conseguir ter resultado, tá? Você sempre vai ficar atrás. Então, quanto maior a sua proatividade, maior a sua chance de se desenvolver profissionalmente, tá? A proatividade, ela está ligada com a comunicação, com a timidez. Quanto mais tímida a pessoa é, menos proatividade ela tem. Por quê? Porque ela fica pensando assim, nossa, mas se eu levantar a mão, ou se eu fazer isso, o que será que vão pensar de mim? Enquanto proativo, né, a pessoa proativa pensa assim, nossa, eu vou fazer primeiro porque eu quero ver o resultado, eu não estou fazendo nada mesmo, então eu vou lá arrumar o escritório, certo? Então o proativo, ele tem mais resultado. E é a proatividade que dá aumento, tá? Então as pessoas ficam falando, mas o meu chefe não me valoriza, eu não recebo aumento. Como está a sua proatividade? Se você fosse chefe, você daria aumento para alguém sem saber a capacidade daquela pessoa? Tá? Provavelmente não. Provavelmente não. Você iria esperar ver até onde aquela pessoa consegue ter resultado para depois dar aumento, porque aí o aumento seria uma consequência, ela já está fazendo mais. Tá? Ah, mas Ju, eu vou fazer mais do que eu fui contratado sem receber? Você quer se desenvolver? Sim. Se você quer ficar na mesma, não. Aí vai dar sua escolha. Certo? Pense nisso. Rotina. Para quem quer arrumar ou trocar de emprego, a rotina é fundamental. Impossível conquistar novos resultados com vários hábitos. O que é a rotina? Você tem uma rotina saudável, tá? Que te permita ter resultado. O que seria essa rotina? Dormir cedo e acordar cedo, uma alimentação saudável, evitar doces, beber água, tá? Estudar a área que você deseja, tá? Pega a área que você quer trabalhar e estuda. Tem um monte de coisa na internet, só não aprende quem não quer hoje em dia.
Estudar técnicas comportamentais. Isso daqui é um pouquinho mais difícil, mas ainda assim dá, tá? Então você precisa de uma rotina, tá? Você precisa de uma estrutura. Técnicas comportamentais. O que são as técnicas comportamentais? Comunicação, organização do tempo, proatividade, plano de ação, relacionamento com equipe, tá? Então são coisas que estão relacionadas com o seu comportamento. Se você fala bem, se você sabe organizar o seu dia, se você é uma pessoa que não tem uma agenda, que coloca um monte de atividade para você fazer e chega atolado, cheio de coisa em casa, cansado, porque fez muita coisa e não sentiu o resultado, o problema está na organização do tempo, tá? Se você sente que no seu trabalho você tem um monte de coisa para fazer, opa, às vezes não está sobrecarregado, às vezes falta o quê? Organização, do seu comportamento, proatividade, sempre se lançar à frente, né? Sempre se colocar para fazer as coisas, desde que saiba, né? Também não adianta se colocar para fazer as coisas sem saber, aí não é legal. Nesse caso, é melhor você falar, eu gostaria de ajudar, mas eu não sei muito bem. Se você me ensinar, eu posso fazer, tá? Plano de ação. Plano de ação é a coisa, a melhor ferramenta que a gente tem para a gente ter resultado. O plano de ação vai fazer a gente sair de onde a gente está para alcançar o que a gente quer. Isso é o quê? Técnica comportamental. É planejamento, tá? Plano de ação é uma das coisas que eu mais faço, uma das coisas que eu mais ensino dentro das mentorias. Relacionamento com equipe. O que é relacionamento com equipe? Você vai trabalhar, dificilmente vai trabalhar sozinho, sempre vai trabalhar com alguém. Como você se relaciona com as pessoas? Você é uma pessoa que pensa no próximo ou você só pensa em você mesmo? Você consegue ter empatia com o próximo? Você consegue entender o próximo? Ou você só quer saber do seu? Para a gente ter uma sociedade realmente saudável, a gente tem que pensar no próximo, tá? E hoje em dia, um dos problemas que a gente mais tem nas empresas e até na sociedade é o relacionamento com a equipe, tá? Ninguém quer abrir mão de nada. Ninguém quer ajudar ninguém. Todo mundo só quer saber de si. E aí, como tem resultado desse jeito? Como tem melhoria desse jeito? Não tem, tá? Então, isso são comportamentos. Como conseguir uma entrevista? Depois de listar tudo que eu falei, né? O seu cargo, o que você sabe fazer tecnicamente, teoricamente, o que você sabe, o que você precisa aprender, o que você vai fazer? Você vai listar as empresas que têm o cargo que você quer. Ah, eu quero comércio, Ju. Ah, não, eu quero indústria. Não, eu quero serviço. Beleza, escolhe um. Depois você escolheu, ah, Ju, escolhi, eu quero indústria. Ok. Então você vai listar todas as indústrias que você vai enviar currículo. Ah, mas como que eu faço isso? Como que as empresas trabalham hoje em dia? Ou cadastro de currículo no site, ou e-mail, ou aqui em Limeira não tem muito, mas agência de emprego, ou você liga na empresa e pergunta o e-mail que tem para enviar currículo. Tá? Essa é a melhor forma. Dificilmente, poucas empresas realmente aceitam o currículo físico e vai parar no RH. Nem sempre isso acontece, geralmente fica parado lá na portaria mesmo, tá? Então, por e-mail é sempre a melhor opção. E enviar o currículo, né? Não adianta querer, mas não enviar, tá certo? E para entrevista, como que a gente faz? Verificar o segmento da empresa, tá? Indústria, comércio, serviço. Verificar a vestimenta que a empresa utiliza. Ah, é social, é esporte, tem próprio uniforme. Imagina, você vai fazer uma entrevista e de repente a empresa é muito mais esporte, né? E você está todo social. Não é legal. Ou a empresa é mais social e você está de esporte. Então sempre pergunta qual é a vestimenta ideal. Chegar com no mínimo 15 minutos de antecedência, isso é padrão, tá? Chegar atrasado na entrevista já é terrível. E já se prepare, porque a maioria das entrevistas
elas não são feitas no horário, tá? E não, tente não demonstrar ansiedade. Ah, mas marcou 8 horas, já são 8h30. Meu, relaxa. Às vezes é um teste. Na maioria das vezes é um teste. Como que eu relaxo, Ju? Usa técnicas de relaxamento. Como? Respiração leve, lenta e profunda, né? Então você inspira bem profundamente, né? De forma leve, depois você expira de uma forma mais tranquila, tá? Você fazer isso aqui com a mão, apertar aqui assim, também relaxa, é uma forma de relaxar, tá? Você vai soltando a tensão, tá certo? Você fazer assim, ó, aqui também relaxa, aqui também relaxa, tá? Imagina uma pedra de gelo aqui no meio da sua fonte, também relaxa, tá? São técnicas para você relaxar, ficar mais tranquilo. Estar autoconfiante. Por que é importante estar autoconfiante? Porque você vai conseguir responder as perguntas com mais tranquilidade, tá? Quando você está autoconfiante na entrevista, tudo flui. Você sai de lá até mais leve. Nossa, acho que eu fui bem nessa entrevista, tá? E não adianta, é a prática que vai fazer com que vocês fiquem cada vez mais soltos nas entrevistas, tá? Se eu não me engano, eu acho que eu devo ter trabalhado por baixo. Esse ano eu completo 19 anos de carteira de trabalho. Por baixo, sem contar as empresas que não tem no currículo, eu devo ter trabalhado em umas 12 empresas por baixo, tá? Para mais. E eu fiz muita entrevista. Até que chegou um certo ponto da minha vida que eu não sentia mais nervoso. Por quê? Porque eu já sabia o meu currículo, eu já tinha experiência de trabalho, eu já sabia do que eu era capaz. E eu só enviava currículo para a empresa que estava relacionada com o que eu sei fazer. Então eu fui ficando mais tranquila. Como que a gente consegue essa autoconfiança? Com aquela lista que eu falei para vocês. O que você sabe tecnicamente? O que você sabe teoricamente? Quando você consegue encontrar isso, você fica mais leve na entrevista, tá? Numa próxima palestra eu também posso falar o que gera estresse e o que gera tédio, né, na hora do trabalho. Porque está relacionado com isso, o quanto que você sabe. Agora está relacionado com o seu conhecimento, tá bom? Então o estresse ele é gerado porque a gente acha que nós não somos capazes. Às vezes porque a gente está enviando currículo para uma coisa que a gente não tem experiência, gera estresse, ansiedade, tá bom? Então, a gente precisa ajustar isso escrevendo lá o que a gente tem de conhecimento teórico, tá? Preparo. Isso é importante, hein, pessoal? O resultado positivo de qualquer objetivo é apenas resultado do preparo que nós tivemos. A preparação é o caminho. O que significa? Para eu ter o resultado que é ir bem numa entrevista ou conseguir um emprego, isso daqui é consequência do quê? Do preparo que eu venho fazendo. Qual que é esse preparo? Entender o que eu sou boa tecnicamente, o que eu sei teoricamente, tá? O quanto que eu estudo, o quanto que eu desenvolvo minhas habilidades comportamentais, tá? O quanto que eu sei do meu currículo, tá certo? Então, o resultado de uma entrevista boa é o resultado do nosso preparo, o resultado da nossa rotina. Tudo na vida é resultado. A vida que a gente tem hoje é resultado do que a gente viveu até o momento, das escolhas que a gente fez até o momento, do preparo que a gente fez até o momento. Tá? Quer ver um exemplo? Os atletas de Olimpíada, eles vivem praticamente 3 anos, 4 anos, vamos dizer assim, eles treinam até a beira até no dia da competição. Para quê? Eles se preparam 4 anos para uma competição. Tá? E por que na nossa vida é diferente? Porque para procurar um emprego eu não preciso me preparar? É claro que tem que se preparar, deve. Só assim você vai conseguir. Se não está conseguindo até agora, é porque não está se preparando. Tá? Se a gente colocar lá no Google vagas Limeira,
Tem um monte de vaga, fora aquelas que estão só no site da empresa. Fora aquelas que estão em agência de emprego. Certo? A questão é o que você quer fazer, o que você está procurando e o que o mercado está procurando. Tá certo? Então, o resultado que a gente vai ter é o resultado do nosso preparo. Ok? Vamos para as atividades? Antes das atividades, alguém tem alguma pergunta, alguém quer falar alguma coisa, a gente tem 10 minutinhos para tirar a dúvida de vocês aí, tá? Então, podem perguntar. E aí? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre o processo de entrevista, preparação, dinâmica, currículo? Todo mundo falou que tá, a maioria, né, na verdade, as duas, acho que as duas Gabi, né, o Cristiano, tá, que falou que está procurando. Cadê as dúvidas? Atividade. Faça a lista das atividades teóricas ou práticas que você pode construir para as empresas, contribuir para as empresas. Ou seja, qual conhecimento teórico ou prático que você pode contribuir para uma empresa? Certo? Faça sua rotina para arrumar ou trocar de emprego. Ok? Qual vai ser a sua rotina? Qual é a atividade teórica e prática que você tem para contribuir? Certo? Ok? Alguém tem alguma pergunta? E aí, pessoal? E aí, alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Lembre-se que o momento de estudar, o momento de aprender é aqui. Lá fora é lugar de colocar em prática. No mercado é lugar de colocar em prática. Aqui é lugar de aprender, aqui é lugar de perguntar, aqui é lugar de treinar, aqui é lugar de errar, tá? Para quê? Para que a gente faça o nosso preparo aqui dentro, né? Que seria o preparo na palestra, para lá fora, né? No mercado de trabalho, colocar em prática. Sim, sim, Gabi. Sim, sim. Eu já vi gente. Exatamente. Não de bermuda, de chinelo, não. Entregar currículo, pelo menos uma calça jeans, aí, uma camiseta neutra e um sapato. Nada de camiseta extravagante, blusinha extravagante, muita maquiagem, boné para os meninos, decote para as meninas, tá? Nada disso. Chinelinho, nada disso, tá? Os meninos chinelo, nada disso. Calça caindo, nada disso, tá? Uma roupa normal, uma calça jeans ajustada, não muito larga, tá? Um sapato, um tênis preto e uma camiseta cor lisa, tá? Blusinha cor lisa. Esse é o ideal para entregar currículo. Até porque, de repente, você pode ser chamada para ficar lá e já fazer um teste. Então, tem que tomar cuidado. Aconteceu isso comigo uma vez. Quando eu fui entregar currículo para trabalhar na Santa Efigênia, não sei se alguém conhece, se todo mundo conhece, é uma rua como se fosse o Brás, em São Paulo, só que é só de produto de informática. Eu morava em Jundiaí e eu fui entregar currículo lá. Na segunda loja que eu fui entregar currículo, o dono da loja já falou: fala a configuração do seu computador, né, para saber se eu sabia mesmo de informática. Eu estava fazendo faculdade na época. Aí eu falei para ele: ah, beleza, fica aí já fazendo teste. Já fiquei. Meu pai estava comigo ainda.
Né? Daí eu avisei meu pai, vou ficar aqui e tal. Tinha 21 anos. E eu fiquei lá já fazendo teste no mesmo dia. Então, dependendo da situação, você pode ser convidado para fazer o teste no mesmo dia. Então, vão bem arrumado. Sim, Mariana, influenciam sim. Pessoal, testes, tá? Os testes que vocês geralmente fazem lá na hora da entrevista, a gente tem alguns tipos de teste. Então, tem o teste de perfil, se eu não me engano. Aí vocês têm que fazer uma redação falando de vocês, e muita gente tem dificuldade com isso, tá? Então, isso é outro ponto que a gente futuramente a gente pode falar, né? Vocês começarem a ter entendimento de vocês mesmos, né? Para vocês poderem fazer a redação. Então, tem redação, tem lógica, tem teste de lógica, influencia também, teste de português, teste de matemática. Por quê? Porque em algumas vagas vocês vão precisar desse tipo de raciocínio, tá? Então, ele influencia bastante. Então, todos os testes que são passados no momento lá no RH, eles têm um motivo, tá? Só que é um motivo, ele não é, nem sempre é um motivo técnico, nem sempre é por causa da vaga que você vai ocupar. Às vezes é uma regra do RH. Tanto que eu já vi muito gestor de área, gerente de área, coordenador de área, brigando com as supervisoras de RH justamente por causa disso. Porque o RH, ele exige demais de um candidato, enquanto a área técnica, né, o gestor da área, ele só quer que a pessoa saiba fazer o serviço. E o RH quer um monte de coisa. Então, é difícil você encontrar um profissional que seja completo, né? Então, mas infelizmente é o que acontece, tá? É assim que a coisa funciona. Aí a melhor forma da gente fazer isso, da gente suprir isso, né? É estudando. Não tem outro jeito. Não, mas não se apega, não, Mariana. Não se apega. Nem, nem procure isso na internet, nada, porque senão você vai esquentar a cabeça à toa. Aí quando você for para a entrevista, você vai estar super nervosa. Você vai ficar esperando, nossa, será que vai ter esse teste? Entrega e espera para ver na hora da entrevista, tá? Entrega e espera na hora da entrevista. Na verdade, o que vocês precisam dominar de verdade mesmo, é a vaga para que vocês estão se candidatando. Isso vocês precisam dominar. Então, suponhamos assim, está se candidatando para uma vaga de auxiliar administrativo. Você tem que dominar a vaga, você tem que dominar arquivos, tem que dominar Word, tem que dominar Excel, tem que dominar, atender o cliente, conversar com um colega de trabalho. É isso. O segredo para você ir bem numa entrevista é você dominar a vaga que você está se candidatando. Ah, eu vou trabalhar com, sei lá, empilhadeira. Então você vai ter que saber muito de empilhadeira. Tá? Vou trabalhar com produção, tem que ter agilidade. Trabalhar no comércio, tem que ter jogo de cintura para falar com o cliente. Tá? Então, o segredo, mas se tivesse dar uma dica, seria essa. Domine a vaga que você está entregando no currículo. Por isso que é importante fazer a lista, tá? Por isso que é importante fazer a lista dos cargos que vocês querem, do tipo de empresa que vocês querem, tá? Coloquem aí para mim, quem quer comércio, quem quer serviços e quem quer indústria. Coloca aí no chat para eu saber, por favor. De serviços. Coloca aí no chat para eu saber. Porque o que vocês precisam dominar é isso, a área de atuação de vocês, tá? Até para não cair naquela coisa depois de, eu consegui a vaga, mas eu não estou feliz. Por quê? Porque entregou onde não devia. Comércio. Perfeito. Vocês conseguiram tirar
algum insight, né? Alguma ideia, comércio. Vocês conseguiram tirar alguma ideia? Vocês sabiam que é importante vocês definir comércio, indústria e serviço para entregar currículo? Vocês acham que isso ajudou a abrir a mente de vocês? Porque isso é uma coisa que me preocupa muito, as pessoas saírem entregando currículo, né, sem ter um objetivo. Isso é muito preocupante, por isso que é difícil encontrar. Porque daí você olha o currículo da pessoa, ela está entregando na indústria, mas o currículo dela é para comércio. E aí ela não tem nenhuma teoria, né, que possa levar, ajudar pelo menos no comércio, né? Então, se a gente quer mudar de área, Ju, eu sempre eu trabalhei no comércio, cansei, agora eu quero ir para serviços. Você precisa começar a direcionar, teoricamente, o seu currículo para serviço. Como? Através de curso, tá? Então, você tem que fazer vários cursos que possa migrar o seu currículo de comércio para serviço, tá? E vice-versa, e assim sempre. A gente conduz a nossa experiência, a gente conduz o que a gente quer através dos nossos cursos, tá? É através do nosso curso que a gente vai direcionar para onde o nosso currículo vai, tá? É assim. Temos 2 minutinhos. Alguém quer tirar alguma dúvida? Tem 2 minutinhos aí. Se alguém quiser tirar alguma dúvida, esse é o momento. Tá tranquilo? Espera aí que eu vou compartilhar aqui, Gabi. Pronto. Printou? Ok. Bom, pessoal, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham agregado na vida de vocês, né? Que vocês tenham tido insights aí, tá bom? E para a semana que vem, que bom, Mariana, fico feliz, fico feliz. Para a semana que vem, a palestra vai ser Como Crescer Sua Vida Financeira, tá? Então, como crescer sua vida financeira semana que vem. E na palestra de hoje, eu espero que vocês coloquem tudo em prática, que vocês tenham anotado aí no caderno de vocês. Eu estou devendo. Obrigada, Luan. Obrigada. Fico feliz. Eu estou devendo para vocês os slides, né? Eu sei disso. Vou ver se eu mando aí para esses dias o que está faltando. Anotem tudo que vocês aprenderam, porque isso é diferencial, tá, gente? Se vocês fizerem isso, ninguém bate mais vocês, porque isso daqui ninguém sabe, tá? Pouquíssimas pessoas sabem disso. Se vocês fizerem certinho, do jeito que eu falei, vocês vão ver que vocês vão ficar mais direcionados para encontrar o emprego que vocês realmente querem, tá bom? Um grande abraço, até a próxima. Ótimo final de semana para todo mundo. Até semana que vem com a palestra Como Crescer Sua Vida Financeira. Boa noite, pessoal. Até mais. Boa noite, boa noite. Boa noite.
sortear.